Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de russo e nessa aula você vai aprender algumas frases do dia a dia. São frases úteis em russo que você precisa saber se você estiver estudando esse idioma. Não tem como você aprender a língua russa sem saber essas frases porque elas são muito importantes. Olha só, se você quiser receber mais aulas de russo e se você quiser ser notificado pelo YouTube sempre que sair uma aula nova, para você não perder nenhuma, você precisa deixar o seu gostei nesse vídeo agora, tá? Senão o YouTube não vai entender que você gosta de aulas de russo. E se você deixa o seu gostei agora, você vai mostrar pro algoritmo do YouTube, pro robozinho do YouTube, que você gosta de aulas de russo e assim o próprio YouTube vai te recomendar mais aulas de russo e, por sinal, as minhas aulas de russo também, que é para você não perder nenhuma, tá? Então, o primeiro pré-requisito para você assistir essa aula é você deixar o seu gostei para você não perder as futuras aulas, tá certo? E o segundo pré-requisito é você entrar no modo aula. O que é o modo aula? O modo aula é quando você fecha todas as abas que estão abertas aí agora no seu computador, no seu celular. É você sair do WhatsApp, sair do Facebook, sair de qualquer rede social, você colocar esse vídeo no modo tela cheia e assim você se concentrar aqui no vídeo que é para você conseguir aprender mais rápido, tá? Não tem como você aprender russo ou então qualquer outro idioma simplesmente fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Você precisa focar, que é para você tirar o máximo de proveito desse vídeo, tá certo? Então vamos começar essa aula. Aqui você vai aprender algumas frases do dia a dia. Essa é a primeira parte. Eu também preparei aqui vários áudios que é para você ouvir os nativos pronunciando essas frases, tá? Eu vou pronunciar para você também de forma mais lenta, mas eu faço questão de colocar o áudio de um nativo que é para você ver como os russos falam e não somente como eu falo, como o Thiago fala, tá certo? Essa aqui é a primeira frase que nós vamos aprender. Então, где мы встретимся? Essas duas palavrinhas aqui eu acredito que você já sabe, porque nós vimos ela, nós aprendemos essas duas palavrinhas nas aulas anteriores. Então, где significa onde, мы significa a gente, nós, e встретимся significa encontraremos. Então, você deve sempre prestar atenção no contexto em que essas palavras estão inseridas, porque o significado de cada palavra depende muito do contexto. Então, vamos lá. Где мы, onde nos встретимся, encontraremos. Onde nos encontraremos? Isso aqui é uma pergunta no futuro, certo? Você está perguntando onde nos encontraremos. Vou colocar aqui um áudio para você ouvir o nativo pronunciando. Где мы встретимся? Где мы встретимся? Agora eu vou repetir de forma mais lenta. Где мы встретимся? Isso aqui pode demorar um pouco para você ler, mas o importante é você ouvir como eu pronuncio e aí você repete logo em seguida. Não fica tentando ler letra por letra, porque tem grandes chances de não dar certo, tá? Você deve ouvir como a palavra é pronunciada e aí você repete logo em seguida. E aos poucos você vai conseguindo melhorar a sua capacidade de ler e você vai começar a ler cada vez mais rápido. E aqui agora eu vou dar mais exemplos com essa palavrinha aqui, ó. É importante que você aprenda o máximo possível com a ajuda de exemplos e de exposição ao idioma. Você deve se imergir no idioma, porque o nosso cérebro não entende regras, tá? O ser humano não foi feito para obedecer regras. Você pode ver que existem regras, mas a gente quase sempre não obedece às regras. Pode ser no trânsito, pode ser, sei lá, na rua. Agora mesmo nós estamos passando por uma pandemia e as pessoas simplesmente não obedecem regras. Ou seja, a gente não consegue entender regras, tá? De forma racional, é uma coisa que não faz parte da gente. Então não adianta nada você tentar aprender russo, começar a ler regras gramaticais, isso não vai funcionar. Você tem que aprender na base de exemplos. Você vê o que a pessoa fez e aí você tende a repetir os atos dessa pessoa. Você vê como uma pessoa fala e você tenta repetir como essa pessoa está falando, ok? Então é por isso que eu faço questão de colocar aqui nessa aula muitos exemplos que é para você entender como isso funciona na prática. Então vamos lá. Встретимся. Temos aqui um exemplo. Встретимся завтра. Nos encontraremos amanhã. Então aqui, встретимся завтра, nos encontraremos amanhã. Aqui temos где мы встретимся, onde nos encontraremos. E agora mais um exemplo, когда мы встретимся, quando nos encontraremos, tá? Então, где é onde e когда é quando. Когда мы, quando nos встретимся, encontraremos. Agora você já sabe que essa palavrinha, встретимся, tem o sentido de nos encontraremos, ok? Onde nos encontraremos. Где мы встретимся. E a segunda frase é что ты предпочитаешь. Isso aqui pode ser um pouco complicado de você entender a princípio, né? A pronúncia. Mas eu vou quebrar aqui aos pedacinhos, tá? Então vamos lá. Что significa o que. Ты significa você. E предпочитаешь, prefere. O que você prefere? Ok? Aqui você pode ver que essa letra é pronunciado como se fosse um A. Isso aqui é a letra O, só que é pronunciado como se fosse um A. Ok? Então, предпочитаешь, não предпочитаешь. Tá certo? Vamos ouvir aqui um nativo. Что ты предпочитаешь? Mais uma vez.
Что ты предпочитаешь? Что ты предпочитаешь? Что ты предпочитаешь? O que você prefere? E agora, mais exemplos com esse início aqui, ó. Что. Что significa o que, tá certo? Então, por exemplo, что это? O que é isso? Это tem o sentido de isso, ok? Isso, por exemplo, это, isso. E aqui temos um exemplo, что это? O que é isso? Что это? Mais um exemplo com a palavra что. Что случилось? O que aconteceu? Ok? Então você presta atenção nesse início aqui, ó. Nesse padrão, que é o что, que significa o que. Ok? Então, что случилось? O que aconteceu? Случилось, aconteceu, ok? Então, случилось. Aqui, mais uma vez, esse O tem som de A, ok? Então, случилось, что случилось. Esses exemplos que eu tô colocando aqui são só exemplos para você ter um pouco mais de base, ter um pouco mais de exposição ao idioma, porque eu tento explicar o idioma russo com exemplos e não com regras, tá? Isso é muito importante, foi assim que eu aprendi e é assim que eu vejo os melhores professores do Brasil ensinando. Então, eu tento repetir o que está funcionando, que é para você aprender mais rápido, ok? Resumindo, что ты предпочитаешь, o que você prefere, e aqui exemplos com a palavra что это, que significa o que é isso, e что случилось, o que aconteceu. Mais uma frase do dia a dia, muito importante para você aprender, essa aqui, ó, ты говоришь по-английски. Ты говоришь по-английски. Ты tem o sentido de você, informal. Говоришь é fala, по-английски, inglês. Tá certo? Aqui eu coloquei um sistema de cores que é para você conseguir comparar o que está escrito, tá? Então você pode ver que по-английски, inglês, говоришь, fala, e ты, você. Aqui você não precisa nem de mais explicações. Mas vamos lá que eu vou dar mais exemplos aqui. Vamos lá. Exemplos com esse padrão aqui, ó. Ты говоришь по. Ok? Então, ты говоришь по-русски. Você vê que russo é o по-русски. Esse pa aqui dá o sentido de como os russos falam. Por exemplo, se eu fosse traduzir isso aqui literalmente, palavra por palavra, eu diria assim, você fala como os russos falam. Então, esse по-русски é como se fosse o como os russos falam. Esse pa aqui dá esse sentido de como eles falam. Então, aqui nesse começo, ты говоришь по-английски. Você fala inglês. Agora, ты говоришь по-русски. Você fala russo. Mais um exemplo. Ты говоришь по-португальски. Você fala português? Então deixa eu pronunciar isso aqui mais uma vez. По-португальски. По-португальски é português, ok? Vamos aqui ouvir um áudio dessa primeira frase aqui. Ты говоришь по-английски? Ты говоришь по-английски? Ты говоришь по-английски? Ты говоришь по-английски. Mais uma vez, tenta imitar tudo, tá? Se você quiser aprender russo mais rápido, você tem que imitar quando eu pronunciar uma frase, ou então quando o nativo pronunciar, é muito bom que você vai estudar de uma forma mais ativa. E uma quarta frase muito importante que a gente usa o tempo inteiro é большое спасибо, que significa muito obrigado, tá? Então, большое significa muito e спасибо, obrigado, que a gente já viu nas aulas anteriores. Mas se você tiver esquecido, não tem problema, é uma coisa normal, existe aí a curva do esquecimento, é uma coisa que você aprende aqui e gradativamente você vai esquecendo, o seu cérebro foi feito para esquecer, então não tem problema nenhum em esquecer, tá? O problema é você não assistir as aulas, então certifique-se de assistir todas elas e não perder nenhuma. Большое спасибо, muito obrigado. Большое спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. Mais uma frase, извини за опоздание. Mais uma vez, извини за опоздание. Опоздание. Você vê que esses dois Os são pronunciados como se fosse um A. Então, опоздание. Извини за опоздание. Às vezes você pode se perguntar como você sabe que o O é pronunciado como se fosse um A, ou então quando ele é pronunciado como se fosse um O mesmo. E cara, você não sabe. Simplesmente você tem que se expor ao idioma e conforme você for ouvindo os russos falarem, você vai repetir como eles falam. Se você sempre ouvir os russos falarem опоздание, você nunca vai falar опоздание, porque você sempre repete aquilo que você ouve. Então, o segredo aqui é você ouvir o máximo possível de russo, é você ouvir podcast, é você assistir filmes, séries, vídeos no YouTube, conversar com o russo se você quiser conversar. Não é necessário você conversar agora no começo, porque o mais importante, o seu grande problema aqui é que você não entende o idioma russo. E se você não entende, você não fala. Então, a sua principal tarefa é aprender vocabulário, aumentar o seu vocabulário. E no futuro você vai começar a falar russo, tá? Então, ouça o idioma russo. Quanto mais você ouve, melhor você fala. Esse é o segredo. Vamos ver aqui agora mais exemplos com essa construção aqui. Извини за, que significa desculpe por alguma coisa. Vamos lá. Извини за плохое произношение. Ou seja,
Извини за, desculpe pela, плохое произношение, pronúncia. Então, se você estiver aí com a pronúncia muito ruim em russo, ainda no começo, todo mundo começa do começo, todo mundo começa ruim, você pode falar isso aqui, ó. Извини за плохое произношение. Desculpe pela má pronúncia. Desculpe pela minha pronúncia incorreta. O que você deve prestar atenção é esse início aqui, ó. Esse извини за. Isso aqui é uma construção que sempre se repete da mesma forma. Então, sempre que você quiser falar desculpe por alguma coisa, então pela alguma coisa, você pode começar com извини за. Okay? Então, извини за é desculpe por ou então pela. Tá certo? Então, tem outras variações também. Извини за плохое произношение. Mais um exemplo. Извини меня за это. Извини меня за это. Desculpe-me por isso. Извини é desculpe. Меня. Me. За. Por. Это. Isso. Essa palavrinha aqui a gente já viu lá em cima, que significa isso. Isso aqui significa por, ou então pela, depende do contexto. Меня significa eu, né? Me. E извини significa desculpe. Извини меня за это, desculpe-me por isso. Mais uma frase muito importante. Во сколько мы встречаемся? A que horas nos encontraremos? Então, во сколько é a construção que a gente vai aprender aqui de forma mais profunda, tá? Que significa a que horas, quando. Во сколько, a que horas. Мы, você já sabe que significa nós, a gente. E встречаемся, nos encontraremos, tá? Aqui em cima, nós vimos isso aqui, ó. Где мы встретимся? E aqui agora, nós estamos vendo встречаемся. Então, há uma leve diferença. E aqui agora eu quero que você se concentre em uma única coisa. Se você quiser dizer onde nos encontraremos, você simplesmente diz где мы встретимся. E agora, se você quiser dizer a que horas nos encontraremos, você fala во сколько мы встречаемся. Não precisa saber, nesse momento agora, no início, qual a diferença entre где мы встретимся e встречаемся. Agora não é a hora para estudar essas questões gramaticais de uma forma profunda. Você só precisa entender e guardar no seu cérebro que где мы встретимся significa onde nos encontraremos e во сколько мы встречаемся significa a que horas nos encontraremos, tá certo? Então, mais exemplos aqui com во сколько. Во сколько начинается? A que horas começa? Então, que horas começa? A tradução não importa muito, é só uma ferramenta para você entender o que está escrito aqui em russo. Muito importante, uma coisa que a gente ainda não viu aqui no curso, é a primeira vez, é como se diz tchau. Para você dizer tchau, você fala simplesmente пока. Algumas pessoas também falam assim, ó, пока, que significa tchau, tchau. Mesma coisa, tá? Outra forma de você se despedir é você dizer до свидания, tá? Então, до свидания, até o próximo encontro, até logo, до свидания. Que no fim das contas significa tchau, ok? Mas a tradução aqui pode variar bastante. Outra forma de você se despedir seria você dizer увидимся, que significa nos veremos logo. Então, até a próxima, até logo, tchau. Isso aqui depende muito e você não deve se preocupar muito com a tradução, tá? E sim com o sentido disso aqui. Se alguém falar com você увидимся, você vai entender. Ou então, se você precisar falar com alguém, você vai conseguir falar увидимся. Esse é o seu objetivo. O seu objetivo nunca é e nunca deve ser saber por que se escreve увидимся e não dessa outra forma aqui. Saber os porquês não vai te ajudar. A pessoa que simplesmente aceita o idioma russo do jeito que ele é, a pessoa que vê como se escreve e simplesmente repete e pronto, ela segue em frente, ela vai aprender muito mais rápido. Porque se você perder tempo perguntando o porquê das coisas, você vai perder tempo, simplesmente isso. E você vai deixar de aprender muitas coisas de forma mais rápida. Então, quem simplesmente vê isso aqui, ó, увидимся, e aprende a pronúncia, vamos ver aqui a pronúncia. Увидимся. 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 Quem aprende a palavra, a frase, ou então a expressão e a pronúncia, e guarda isso na cabeça e segue em frente, vai aprender muito mais rápido do que aquelas pessoas que querem saber o porquê das coisas. Mais um exemplo, ты занят, que significa você está ocupado. Ты занят. Então, ты, você, занят, ocupado, ты занят, você está ocupado. Lembrando que em russo não tem verbo ser e estar. Então, literalmente, eles falam você ocupado? Literalmente, é isso que eles falam. O material dessa aula é esse PDF aqui com todas as frases e cada uma delas possui áudio, que é para você ouvir a pronúncia das frases, tá certo? Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito e dessa forma você vai garantir que você não vai perder nenhuma aula. Deixe o seu gostei também e um comentário que vai me ajudar bastante a continuar produzindo aqui essas aulas para vocês.